Então veja aqui, o que são pronomes relativos ou relative pronouns? A palavra já diz, é relativo, ele está relacionando a algo. Então, por exemplo, aqui, a soccer player, né, que é um jogador de futebol, isso para o americano, né? Porque o britânico não usa soccer, usa futebol mesmo, tá? Se fosse no inglês britânico, a football player, tá? Então, a soccer player is someone who play soccer, tá? Então, um jogador de futebol é alguém que joga futebol, óbvio, né? Então, aqui ele está fazendo o papel do quê? Certo? Você sabe que no português, que é mais complicado que o inglês, o que ele tem várias funções. Às vezes ele tem uma função de um pronome, às vezes ele tem a função de uma conjunção, às vezes. Então é bem confuso. Mas aqui, ó, o who está fazendo o papel de um pronome relativo relacionado ao jogador. Tá? Então, um jogador de futebol é alguém que joga. Mas você conhece que who significa quem, tá? Uma coisa que você tem que memorizar: who nunca vai ser relativo a objeto, ele só vai ser relativo a uma pessoa, tá? Agora, essa outra aqui, witch, não confundir com witch de bruxa, que fala igualzinho, hein? Assim, ó, witch, bruxa, não confundir. Tá? Então esse pronome relativo aqui, which, tá? Ele também está relacionando alguma coisa a um objeto. Então which é para coisas, who é para pessoas. A book is an object which we use to study. Um livro é um objeto que ou qual nós usamos para estudar, tá? Então esse aqui, que ou qual, depende, né? O português ele tem muitas alternativas, tá? O qual nós usamos para estudar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um pronome relativo que você pode substituir nas duas situações, tá? Nas duas situações. O that. O that você conhece como sendo um demonstrativo que significa aquele ou esse, tá? Você conhece o that como aquele, quando você está no sextaninho, né? That is a book, that is a notebook, ou this is a book, né? Então são pronomes demonstrativos, é outra coisa. Mas não é o caso aqui agora. Agora ele está tendo a função de um relativo que vai traduzir como que, tá? Então, a soccer player is someone that plays soccer. Um jogador de futebol é alguém que joga futebol. Então, esse that pode ser usado para pessoas e pode ser usado para coisas. A book is an object that we use to study. Um livro é um objeto que nós usamos para estudar, ok? Vamos ver mais exemplos. Outros exemplinhos. A teacher is a person who teaches people. Um professor é uma pessoa que ensina pessoas. Então aqui, que, tá? Who, lembrando, só pode ser usado para pessoas, tá? A blackboard is an object which is used to write. Um quadro negro é um objeto que é usado para escrever. Poderia até complementar, né? With chalk, que é usado para escrever com giz, tá? No meu caso aqui não seria blackboard, né? Seria whiteboard, né? Não é branco, não é preto. Então, veja só que who e which tem a mesma função, relacionar, tá? Com ou um objeto ou uma pessoa. Então, which e who tem a mesma função. Lembrando, como eu disse nos outros exemplos, tá? Que você pode usar um que serve para os dois. O that, como eu disse, não confundir com aquele that demonstrativo que significa aquele. Não. Aqui ele tem a função de que. Ele tem uma função, nesse caso, pronome relativo. E muitas vezes ele trabalha só como conjunção mesmo, né? Então, olha só. A teacher is a person that teaches people.
A blackboard is an object that is used to write. Então, um quadro negro é um objeto que é usado para escrever com giz. Tá? Mais exemplos. Veja esse exemplo. That is the boy whose book is lost. Então, aqui temos um outro relativo. Não é o who e não é o which. É o whose. A princípio, o whose significa de quem? A princípio. Tá? Às vezes pode significar cujo ou cuja. Tá? Em português a gente fala, né? Esse é o menino cujo irmão morreu de acidente. Vamos supor assim, né? Credo. Mas tudo bem. Aqui, então, that's the boy whose book is lost. Aquele é o menino cujo livro está perdido. Tá? Então, eu vou traduzir como cujo aqui. Certo? Às vezes, quando ele significa de quem, tá? Ele vai trabalhar muitas vezes como como uma question word. Se eu perguntar whose is this book, aí ele já não tem a função de relativo, né? Ele tem uma função só de question word, de uma palavra interrogativa, tá? Certo, pessoal? Então, basicamente isso, bem rapidinho, só para vocês entenderem como funcionam os pronomes relativos, ok? Até mais!